Olá, bom dia. Quero aqui fazer esse vídeo porque eu sempre faço referência, né, às nações, né, aos estrangeiros que estão aqui dentro dessa nação do Brasil. Então, dentro da Bíblia, eu procurei ler sobre os estrangeiros e vou passar aqui para vocês algumas passagens. Tem uma passagem no livro de Levítico, capítulo 25, que diz assim: Quando fizeres colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ãos ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, olha aí. Primeiro, aqui essa passagem está fazendo referência que primeiro a gente colhe da nossa própria terra, para que então os bagos caídos da nossa vinha, então nós podemos deixar aos pobres e aos estrangeiros, né? É natural que primeiro a gente tenha para poder então ajudar o próximo. E aí tá falando que eles colhem daquilo que sobrou, né? Que sobrepujou, que é aquilo que cai no chão, que é aquilo que tem tanto que tá caindo no chão. E o que chama atenção aí é também quando fala aí, ó. Quando fizeres colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás. Quer dizer, um pequeno pedaço, uma pequena porção, um canto deve ser reservado ao próximo, né? E é isso que tem acontecido, será, no Brasil? É essa proporção da distribuição entre o povo daqui e o povo de fora? Tem que se refletir nisso. Aí tem uma outra passagem, Deuteronômio capítulo 10, versículo 18 e 19, que diz: Deus ama o estrangeiro residente em você. Então aqui tá, quer dizer o que isso? A gente aqui do Brasil também é estrangeira. Ser estrangeiro significa estar longe da presença de Deus. Ser estrangeiro significa estar distante, estar longe. E aqui, biblicamente falando, estamos falando de Deus, da presença de Deus, do Deus verdadeiro. Então você está sendo estrangeiro que reside em você mesmo, que residindo na sua terra. Então, tem dois tipos de estrangeiro: o estrangeiro que vem de fora e aquele que reside na própria terra, que é aquele que se faz longe da presença de Deus. Aí ele diz que faz justiça, esse estrangeiro que reside em nós mesmos, aí o Senhor diz que faz justiça ao órfão e à viúva. Ainda que sejamos estrangeiros na nossa terra, ainda que você esteja longe da presença de Deus, você precisa ter para poder dar. Então ele quer que você faça justiça ao órfão e à viúva e ame o estrangeiro. Aí já fazendo menção ao estrangeiro que vem de fora, né? Dando-lhe pão e roupa, por isso amareis o estrangeiro, pois fosse estrangeiro na terra do Egito. Porque quando Deus nos tirou do deserto, que era a miséria, que era o desemprego, que era uma situação financeira, né, difícil, então ele nos capacitou para deixarmos, para ter conquistado nele, para poder então socorrer a viúva, o órfão e o estrangeiro que venha de fora. No livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, já fala do pecado de Sodoma, que não ajudou o pobre e o necessitado quando tinha fartura, pão e abundância. Todos que conhecem a Bíblia sabem do final de Sodoma. Sodoma e Gomorra não sobrou nada, foi totalmente destruída, porque eles tinham a prática do, do da prostituição, né? Que era homem com homem, mulher com mulher, né? Eram sodomitas. E eles também tiveram esse pecado de não socorrer, quando estavam na abundância, não ajudar o pobre e o necessitado. Tudo isso fazendo referência ao estrangeiro, que é o povo da própria terra, um ajudar o outro, ou o estrangeiro que vinha de fora. E Deus vai se chegar para juiz e será testemunho veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra o que jura falsamente, quem defrauda o salário do diarista e. Ai, eu tô sem óculos. E o órfão
e pervertem o direito do estrangeiro e não me temem. Isso está em Malaquias capítulo 3. Isso está fazendo menção aos estrangeiros que têm que se sujeitar ao Deus da terra que eles estão. Vieram para cá, então o Senhor os trouxe para cá para que se sujeitem ao Deus daqui e não trazer seus deuses de lá. Então ele está dizendo que ele vai fazer juízo contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra contra o que jura falsamente e quem defrauda o salário do diarista, quer dizer, vem tirar os direitos do povo daqui. Só que lembre-se, né, que aqui também tem estrangeiros, pessoas longe da presença de Deus que também fazem feitiçaria, que também defraudam o salário do irmão, que também jura falsamente. Já aí aqui outro texto faça o que o estrangeiro pedir, e também ouve ao estrangeiro que não for do povo de Israel. O povo de Israel é o povo evangélico, cristão evangélico. Faça o que o estrangeiro pedir, e também ouve ao estrangeiro que não for do povo de Israel. Quer dizer, gente daqui mesmo do Brasil que não é evangélico cristão. Quando vier de terras remotas, por amor do nome, do nome de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. Então, aí a gente pode ouvir aos estrangeiros quando eles ouvirem o nosso Deus. Eles têm que se sujeitar ao nosso Deus e não nós se sujeitar ao Deus deles. Olha aí a importância disso. Porque eles ouviram do nome de Deus, eles vieram para ir por isso. Provavelmente porque ouviram do nome de Deus, da mão forte de Deus e do braço estendido de Deus. Quando o estrangeiro vier orar voltado para esta casa, ouve tu dos céus, assenta tua habitação para que todos os povos temam o Deus de Israel, para saberem que teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Para quando forem enviados à guerra, orem ao Senhor desta casa, desta nação. Então o Senhor quer juntar os estrangeiros de fora com o povo daqui, com esta casa, com esta nação, para que eles se sujeitem ao Deus de Israel. Para que eles deixem as feitiçarias, para que eles deixem de fraudar o que é nosso, defraudar o que é nosso, para que eles deixem de jurar falsamente, para que eles deixem de adorarem a deuses. E aqui dentro também tem gente que tem que passar por esse processo. Isso está escrito em Reis capítulo 8, do versículo 41 ao 44. Isso é muito importante. Eles têm que se sujeitar ao meu Deus, ao nosso Deus, ao Deus de Israel, ao Deus vivo e libertador, e não nós se sujeitar ao Deus deles. Em Mateus 25, fala: pois tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, fui estrangeiro e me acolheram, me vestiram, nas enfermidades cuidaram de mim, estive preso e me visitaram. Já que estas funções, não quer dizer que você tem que receber todo mundo na sua casa, não. Hoje é humanamente possível viver dessa forma. Você já contribuiu quando pagou seus impostos, quando paga suas contas, né? Que faz com que permite com que o governo tenha acesso a dar cobertura para esses estrangeiros. Essa função aqui toda já cabe ao governo, que também tem que limitar o número de estrangeiros para não acontecer o que está acontecendo aí, né, agora, né? Aí o governo tem essa função de acolher, né, para matar a fome, para dar de comer, para dar água, para cuidar quando está doente, né? Porque antes nós já pagamos já cumprimos com os nossos deveres para com o governo, então é daí que sai esse socorro, essa provisão. E aí tem uma passagem que fala do viajante, um viajante que estava descendo de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes. Provavelmente ele estava nessa transição da viagem, né, querendo sair de um lugar para o outro. E aí ele caiu na mão dos assaltantes, né, maltrataram e roubaram tudo que era dele. Aí passou um sacerdote e se desviou, passou um levita e se desviou. Quem era para socorrer não socorreu. E quem foi que socorreu? Um samaritano. O samaritano era um povo que rejeitou a Jesus. O samaritano era um povo que não aceitou, não acreditava em Jesus. E, no entanto, foi um samaritano que socorreu com pousada e com as despesas para aquele viajante.
para aquele estrangeiro que estava saindo de um lugar para ir para o outro. Ou seja, Deus usa quem Ele quer, né? Mas a gente tem que buscar fazer a nossa parte. O governo fazer a parte dele, cada cidadão fazer a sua parte e cada estrangeiro fazer a sua parte. Respeitar os estrangeiros, tem que respeitar o meu Deus. Os estrangeiros têm que respeitar a palavra da verdade. Os estrangeiros têm que respeitar os ensinos, as doutrinas, os costumes daqui. E não como acontece aí a grande confusão, trazerem cada vez mais para cá coisas que são lá de fora. Se quer viver em outra terra, tem que se sujeitar à terra. Eu vi aí um tempo aí atrás aí que teve um tempo aí que as autoridades do Brasil, quando chegavam em outro país, não tinha o nome dos países, se tivesse também não seria o caso de falar, tinha que tirar o sapato para entrar, para pisar naquela terra, como se aquela terra fosse santa, né? Porque a Bíblia fala tem uma passagem que Deus manda que tire os sapatos para pisar naquela terra que era santa. E santo só foi um, separado só foi um, né? Mas Deus tem povo de Deus em todos os povos, e é isso que Ele quer, reunir esses povos. E não é onde que cada um quer, é onde Deus designar que será. Beijo no seu coração e que essa mensagem traga aí mais entendimento, mais humanidade, mais amor ao próximo e mais sabedoria para as autoridades para saber lidar com essas situações.